pastor Isaías, ele está na Granja Portugal com o obreiro Teix. Eles foram para lá, estão lá, participando ali do culto com os irmãos. Logo mais estarão aqui. Mais uma vez eu quero agradecer à igreja, a disposição da igreja, dos irmãos, cada um que cooperou para que a gente estivesse esses dias em festa. Foi bênção do céu, amém? Os irmãos gostaram? Olha, quando a gente une forças, as coisas acontecem, né? E nós abraçamos desafios, não temos medo, e o Espírito de Deus, ele move, ele move. Irmãos, não é todo mundo que tem coragem de fazer essas coisas, né? Essas loucuras, mas nós temos. Nós que eu digo é vocês, né? Vocês aí. Deus é fiel. Deu para pagar a conta, Leila? Deu? Hein? Deu. O Senhor é bom. Deu para pagar tudo, né, irmãos? E ainda, que nem diz a palavra, ainda sobejou. Deus é fiel, Deus é fiel. Nada faltou. Terça-feira nós estamos encerrando, porque assim, nós, direcionados por Deus, nós os pastores do ministério, essa conferência, ela ficou na minha responsabilidade, né? A gente dividiu as responsabilidades. E eu buscando ao Senhor para poder trazer um tema para essa conferência. Sempre a gente trabalha, missões, alguma coisa e tal, mas o Senhor me dirigiu para quê? Para o essencial, o mais importante, que em si é a prática da evangelização. Evangelização. Então, para isso, nós buscamos a direção de Deus, e o Senhor nos direcionou, eu já até falei aqui, é um livro que nós adquirimos, nós compramos esse livro, o nome dele é Evangelização, como criar uma cultura contagiante de evangelismo na igreja. Esse livro é do pastor J. Mark Stiles. Ele é um americano, um dos maiores plantadores de igreja, né? Então, ele traz aqui na simplicidade. Nós não precisamos de métodos, nem de projeto, nem de nada. Então, ele descreve nesse livro, em cima disso aqui, a gente andou buscando, pesquisando, e o livro ele tem 9 marcas. Essas 9 marcas são 9 mensagens. E essas 9 mensagens, elas vão terminar na terça-feira agora, entendeu? Só que houve muita coisa que a gente perdeu, algum dos irmãos, e a gente quer novamente ter um momento com os irmãos, principalmente aqueles que amam a evangelização, que entenderam, para que a gente possa trazer detalhadamente, pode ser até na segunda-feira. Amanhã o Bruno estará ministrando novamente, tá? Mas posteriormente a gente quer trazer de sequência essas ministrações para que as pessoas que abraçam essa obra, que deve ser toda a igreja, possa entender melhor para que Deus levantou esse grande projeto na terra, a igreja. Será que foi só para a gente se reunir aos domingos e louvar Ele? Os anjos fazem isso muito melhor do que nós, com mais perfeição. Mas há um grande propósito para Deus ter levantado a igreja na terra. É evangelizar, é atrair os demais para o propósito de salvação. Amados, então nós vamos abrir a nossa Bíblia. Hoje é a mensagem 7, certo? Falta a 8, que é amanhã, e a 9, que é na terça. Então, esses dias a gente trabalhou arduamente, porque a gente teve que programar, digitar, corrigir, fazer um monte de coisinha para poder conseguir. Eu já consegui, já quase no final, mas eu consegui, né? São 9 mensagens e hoje nós estamos em 1 Coríntios capítulo 9, do 19 ao 27. Obviamente que eu não faço isso aqui só. Isso aqui não é criação da minha cabeça.
apenas a gente é usado, né? Pela direção do Espírito Santo, ele já traz tudo, ele dá toda a direção e você só tem que trabalhar para organizar as coisas e dar certo, viu? Nada aqui é novo, nada aqui de coisa que vocês não saibam. Tudo é que está na palavra. E a gente precisa lembrar e entender. Então, 1 Coríntios capítulo 9, do 19 ao 27, vai nos falar a respeito desse tema de hoje, que é evangelista intencional. Diz assim as palavras do Senhor. Porque, sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos, para ganhar ainda mais. E me fiz como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivessem debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivessem sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Amém. Podeis sentar-se. Então, queridos, diante dessa exposição, voltando a falar do livro Evangelização de J. Mark Style, os irmãos adquiram depois, né? Você pode comprar, ele não é caro, é baratinho, e ler. Eu achei assim extraordinário a simplicidade como ele trata a evangelização, que nós não precisamos de projetos, de métodos, nós só precisamos fazer o que Jesus fazia. Nós só precisamos fazer o que Paulo fazia. Nós só precisamos fazer o que os nossos irmãos heróis na fé fizeram. É ter ousadia para proclamar. É entender, é enxergar o verdadeiro propósito de Deus para com a nossa vida aqui na terra. Lendo esse texto, a gente observa que Paulo, ele vai dizer que ele se fez servo de todos. A mesma coisa que Cristo fez, servo de todos. Qual a razão da nossa existência nessa terra, irmãos? A gente veio para servir. A maior prova de amor, queridos, que nós podemos expressar para com o nosso semelhante, é nós compartilharmos as boas novas de salvação. Às vezes nós ficamos entusiasmados com algumas pessoas que nós gostamos de falar de alguma coisa boa que está acontecendo, que elas podem adquirir também. Mas não existe nada melhor do que compartilhar o Evangelho, para que eles também conheçam o propósito de Deus para a vida humana. Então Paulo, ele se coloca como servo de todos.
Para servir ao Senhor, Paulo não se importava com as renúncias que teria de fazer. É necessário renunciar. Pelo contrário, ele mantinha continuamente o propósito de alcançar os perdidos por meio do Evangelho de Jesus Cristo. Era incansável. Paulo era um homem que ele não parava. Ele era chamado por alguns de tagarela, porque aonde ele estava, ele começava a falar de Jesus. Ele começava a falar de Cristo ressuscitado. Ele começava a falar do propósito de Deus para a vida humana, a salvação, que o Senhor veio para isso. E aqui ele se coloca como servo de todos, e se fazendo de tudo para ganhar a todos e para salvar alguns. Porque nem todos vão querer abraçar a salvação. O que Cristo fez é suficiente para salvar a todos. O grande problema é que nem todos querem a salvação em Cristo. Nem todos querem compreender, querem entender e querem abraçar. Mas a Bíblia diz: mas a todos quanto crerem serão chamados filhos de Deus, porque creram no seu nome. É todo quantos crerem, porque a salvação é para quem crê. Mas qual é o nosso papel? É não desistir de anunciar. Não importa se alguém vai crer ou não. Mas aqui na mensagem existe um porém. Eu não posso simplesmente pregar sem nenhuma intenção de que alguém seja salvo. Quando a gente prega, amados, o Evangelho, nós temos a intenção, sim ou não? Qual é a nossa intenção? É que as pessoas, elas recebam a palavra, que elas creiam na palavra e que elas se rendam ao Salvador. É por isso que esse tema fala sobre evangelistas intencionais numa cultura de evangelização. Intencionais significa cheios de intenção, cheios de vontade de ganhar vidas para Cristo. Não é simplesmente eu querer cumprir o meu papel de cristã, de anunciar, de pregar, e ao mesmo tempo eu ser tão fria ao ponto de pensar: se quiserem bem, se não quiserem, não tem problema. Eu não me importar com isso. Não, existe uma intenção. Todo aquele que faz a obra do Senhor, ele tem uma intenção. A intenção é propagar, é ganhar, é multiplicar, é salvar. Então era isso que estava no coração de Paulo. Ele dizia: para que alguns possam chegar a ser salvos. Ele dizia: fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Aí Cristo, ele fala a esse respeito quando ele diz que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Esses poucos podem estar aqui classificados nesses alguns que Paulo fala, porque a imensidão de mundo é muito grande. A população mundial é gigantesca. Diante daqueles que se rendem ao Senhor, é uma proporção muito pequena. Aí Paulo diz a alguns, Cristo diz: poucos são escolhidos. Não é que Deus faça acepção. Não, Deus não faz acepção.
Ele deseja salvar a todos. A palavra ela confirma que o que está no coração de Deus é salvar a todos. A grande razão é que nem todos entendem e querem. Mas aquele que anuncia, aquele que evangeliza, são os evangelistas. Não precisa você ter uma titulação ou uma separação para evangelista ou para missionário para poder fazer isso aí. Todo aquele que evangeliza é um evangelista. E todo evangelista, ele precisa ser intencional. Ele precisa ter essa intenção de levar as boas novas e que as pessoas elas se rendam a Cristo. Uma igreja saudável, ela procura obedecer os mandamentos do Senhor. Uma igreja saudável. Uma igreja doente, ela perde esse propósito. Ao decorrer da sua jornada, da sua caminhada, ela perde. Ela não quer mais fazer isso. Ela não quer sair de porta em porta, de rua em rua, marcando reunião nas casas, procurando um lar que possa recebê-lo. Isso é trabalhoso, as pessoas vão rejeitar. Alguém não vai querer ouvir a palavra. Alguém já chegou e diz assim: a gente prega, fala, vai lá, visita, e no fim eles não querem. E muita gente desanima. Mas, querido, nós precisamos perseverar. Uma igreja que procura obedecer e é saudável, ela não tem dificuldade em entender que é tarefa sua participar ativamente da evangelização do mundo. Aqui é uma igreja local. Provavelmente nós não podemos alcançar o mundo, mas nós podemos alcançar os que estão aqui próximos, sim ou não? Nós podemos alcançar os próximos de nós, a nossa casa, a nossa rua, o nosso bairro, a nossa vizinhança. Nós podemos anunciar, evangelizar, andar nas ruas, falar de Jesus, bater nas portas, pedir uma oportunidade para apresentar o maior projeto de Deus para a vida humana, que é a salvação. Então, queridos, é importante a gente entender, eu como igreja, o que eu tenho feito? Qual tem sido a minha participação? O que eu tenho desenvolvido? Que forma eu tenho chegado até as pessoas para compartilhar o Evangelho de Jesus? Essa tarefa é tarefa da igreja. Essa tarefa ela não é direcionada a um grupo seleto da igreja. Alguém pode imaginar, não, isso aí é só para os pastores, para os presbíteros, só para os obreiros, não é só para o grupo de liderança. Não, essa tarefa é de todos, todos, ela pesa sobre todos nós. Se você ainda não se despertou para essa realidade, você precisa começar a se despertar o quanto antes. Porque talvez, eu quero lhe dizer, é o que descreve tanto nas ideias aqui do pastor que tem desenvolvido esse trabalho. Ele fala que provavelmente tais pessoas ainda não conheceram de fato e de verdade o Salvador. Ainda não entenderam de fato e de verdade esse plano. Ainda não foram alcançadas ao ponto de sentir a importância. Talvez seja alguém que não se arrependeu de fato e de verdade, que não se sentiu ainda perdoado, que não entendeu ainda que estava caminhando para as trevas, para uma eternidade sem Deus, e que Cristo foi lá, Ele resgatou e mudou a direção da sua vida. Nós precisamos entender isso. Queridos, por vários motivos, muitas igrejas perderam a paixão missional. Perderam a paixão por missões. Não querem mais fazer. Muitos já se acomodaram e simplesmente querem permanecer numa vida inerte. Eu vou no meu culto,
participo de um culto e volto para minha casa e eu não estou nem um pouco preocupado, me importando com nada disso, com a obra, com o reino. É importante a gente atentar para essa realidade. Você entendeu o que Cristo fez por você? O que Cristo fez por você teve alguma importância? Porque todo aquele que dá importância entende a magnitude do que Cristo fez. De fato e de verdade tem um coração cheio de gratidão. E Paulo vai falar: sobre mim pesa essa obrigação. Paulo, ele entendia isso. E ele dizia: ai de mim, se não pregar o Evangelho. Ai de mim, se não pregar o Evangelho. Que a palavra nos ensina é que nós devemos pregar a tempo e a fora de tempo. Essa missão aqui não é para quando der certo. Não. Não é para quando surgir a oportunidade. Não, não é para quando você se organizar na vida. Esta missão é para ser feita a tempo e a fora de tempo. Em tempos bons e em tempos ruins, em tempos difíceis, em todos os tempos, nós não podemos negligenciar, porque é a ordem do Senhor. Jesus não mandou a gente fazer festa. E eu quero deixar bem claro que nós não estamos em festa, nós estamos em guerra, amém? Guerra espiritual. Tudo que acontece é promoção do Espírito Santo para tocar uma vida, uma pessoa, para tocar o coração de alguém, para que alguém chegue a uma consciência correta do que é ser cristão, do que é a obra missionária e do que eu devo fazer. E que todos podem sim estar incluídos. Ninguém precisa ficar fora. Ninguém é descartável no reino do Senhor. Sobre nós pesa essa obrigação. E nós não podemos perder essa chama missional. É uma chama. É algo que move. A evangelização é algo movido pelo Espírito Santo e é uma chama que arde no coração daquele que vai e diz: Jesus te ama e Ele entregou a sua vida para te salvar. Você não precisa continuar nos seus pecados, caminhando para a condenação eterna. Há solução, há salvação em Cristo Jesus. É essa a nossa mensagem. É uma boa notícia. É uma boa nova. É alegria. É alguém que está desesperançado encontrar em Cristo a esperança de vida eterna. Nós não podemos, amados, viver para nós mesmos. Eu vivo só para mim, a vida é minha. Eu já encontrei Jesus e o resto não interessa. E Jesus está contando com cada um de nós. Ele espera uma postura de cada um de nós. É pastores, presbíteros, diáconos, obreiros e obreiras, evangelistas. É você crente, é você líder de ministério, de departamento. Cada um. Ninguém está excluído desta causa. Todos, sobre todos, pesa
a responsabilidade. E o Espírito Santo, ele levantou esses dias, todas essas mensagens, para nos lembrar que o propósito de Deus verdadeiro para a nossa vida é esse. E nós não podemos negligenciar isso. Não podemos negligenciar. Você pode fazer várias coisas na obra. E às vezes nós fazemos coisas que Jesus nem mandou. E que nem interessa para o reino de Deus. Perdemos tempo com muitas coisas que nem interessam. E o verdadeiro propósito nós deixamos de lado. Mas imagina naquele grande dia. Aquele grande dia que você estará na presença do Pai. Aquele dia no tribunal de Cristo, em que as nossas obras, as nossas ações, tudo aquilo que a gente fez ou deixou de fazer, vai passar bem diante de nós. E ali não haverá mais tempo para se lamentar, se arrepender. Porque hoje é dia de nós assumirmos uma postura correta. Não é os problemas, não são os embaraços, as dificuldades dessa vida que devam nos barrar de estarmos na direção correta, alinhados com o propósito de Deus para a nossa vida. Evangelização é o nome do que Deus quer que a gente faça. Eu não posso viver só para mim. Eu trabalho, eu ganho, eu faço isso, faço aquilo, eu estudo, me graduo, faço mais, pós-graduação, faço isso. Você está vivendo só para você. Isso tudo que você faz parece muito bom, mas tudo isso só vale aqui. Tudo isso só tem valor aqui. E o que é de mais importante? Porque na outra vida nada disso tem valor, amém, queridos? Verdade? Nada disso tem valor. Então nós precisamos, amado, organizar a nossa vida e não perder a visão do que é mais importante para nós, como cristão, como seguidor de Cristo, como homem de Deus, como uma mulher de Deus. Em muitos casos, na introdução, ele fala sobre isso. Em muitos casos, muitas igrejas, elas perderam essa chama. Ninguém mais faz isso. O povo só se reúne na igreja. Mas sabe para quê? Para a sua própria destruição. Para a destruição de si mesma. Numa espécie de antropofagia espiritual. É quando os crentes começam a se aglomerar entre si para se gladiar, para se destruir. Sabe por quê? Porque perderam o seu propósito. E eu achei isso aqui muito interessante. Quando a gente perde o propósito de Deus, quando a gente está distante do propósito de Deus, sabe o que é que a gente passa a fazer agora, irmãos? A começar a olhar para o defeito dos outros. Sim ou não? A gente começa a olhar para um lado e para o outro. A gente começa a encontrar defeito na igreja. A gente começa a apontar o erro da igreja, dos outros. A gente começa a achar que está tudo errado, que nada está certo, só nós que estamos corretos. Isso significa que quando nós estamos longe do propósito do Senhor, a gente vai começar a se gladiar. A gente vai começar agora a se reunir para se atacar uns aos outros,
para matar uns aos outros, para destruir uns aos outros, porque nós perdemos o propósito verdadeiro, que é ide, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo, mas quem não crê já está condenado. Porque já está muito bem pregada esta palavra. Porque não é que vai estar, todos já estão. Todos já nascem em condenação e precisam encontrar o Salvador. A ordem é de Mateus capítulo 28, o versículo 19. Ide. É isso? Fazei discípulos. Ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma coisa que me alegra é ver o resultado na hora que a gente está batizando. É ordem. Chega o batismo de janeiro, chega o batismo de maio, chega o batismo de setembro. Cadê as almas? Cadê as vidas que nós estamos levando ao batismo? Cadê as vidas que você trouxe para Cristo para batizá-las? Cadê a ordem que o Senhor nos deu? Estamos nós cumprindo esse propósito ou estamos falhando como fez a nação escolhida, a nação de Israel? Nós precisamos perceber isso, amém, queridos? Analisar o que eu estou fazendo. Qual é o propósito principal de Deus na minha vida? A Bíblia diz que Ele nos deu o ministério da reconciliação. Esse ministério ele foi entregue a todo cristão. Todo crente tem ele. Esse ministério é dado a você. Para quê? Para você trazer as pessoas para se reconciliar com Deus. Porque o homem está distante do seu Criador. Então cada pessoa que você traz para se reconciliar com Deus é uma vida que foi ganha para o Senhor, para o reino do Senhor. Gálatas capítulo 5, versículo 15. É muito importante esse comentário. Se vós, porém, vos mordeis. Era tipo canibal isso aqui, né? Essa palavra aqui, antropofagia. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede não vos consumais também uns aos outros. Quando a igreja para de evangelizar, ela vai ficar na contenda, na conversa, no disse-me-disse. E ela vai ficar destruída, morta, inerte, sem força, quando ela sai do propósito principal. Começa a se morder um ao outro, não é isso? Se devorar um ao outro. Tem igrejas que está assim. Como é que está por aqui, hein? Sai desse negócio, amados. Não participa disso, pelo amor de Deus. Porque você é a igreja do Senhor. Você tem que estar aqui no propósito de Deus, da palavra. A igreja de Jesus precisa voltar seus olhos para o Senhor. A igreja precisa estar com o seu olhar voltado para os perdidos. Salmo 3, versículo 8. Salmo de número 3, versículo 38. Deus ainda salva pecadores. Deus ainda salva o mais vil pecador. Assim como Ele salvou, através de Jonas, uma cidade inteira. Uma cidade inteira. Lá em Jonas 2:9.
todos iam perecer, morrer. Não era essa a ordem do Senhor? Vai lá em Nínive. Cadê o pregador? Cadê o evangelista? Fugiu. Será que nós não estamos fazendo isso também? Jonas vai a Nínive e prega lá que ela vai ser subvertida, vai ser tirada do mapa, vai ser destruída daqui a 40 dias. Vai lá, Jonas. Jonas pegou o barco e foi para outro canto, contrário, se escondendo, com medo, tá? Porque evangelizar é sair da zona de conforto, sim ou não? É. Evangelizar é mexer com os demônios, é entrar em guerra espiritual para libertar vidas. Aí Jonas pensou: eu ir para aquela cidade? Nínive era uma cidade cruel, era conhecida, era cidade em que a liderança vivia em guerra. Eles eram maus, eles pegavam as suas vítimas e eles torturavam, matavam, eles faziam atrocidades. Todo mundo tinha medo, porque eles todos eram cruéis, eram violentos. Primeira coisa que Jonas pensou: se eu for para lá, eu vou morrer. E quem é que não tem medo de morrer? Mas o Senhor fez com que Jonas caísse nas águas. Não teve jeito. Jogaram Jonas no mar. Porque quando o crente não quer ir, é isso que vai acontecer. Você vai sair da zona de conforto. É isso? Lá estava Jonas dormindo no porão, deitado, escondido. Quantos estão se escondendo com medo, se esquivando, cheios de desculpa? E naquele dia, na presença do Todo-Poderoso, qual vai ser a desculpa nossa? Que desculpa nós vamos dar? Mas começou uma turbulência. O mar. Qual era a causa? Era Jonas. Uma tempestade se levantou. Qual era o problema? Era Jonas. Jonas que não queria ir. Jonas que estava tomando a direção errada. Vem cá. Enquanto você não vier para a direção correta, você vai estar numa turbulência. As tsunamis, as ondas vão se levantar. Você não vai ficar quieto. Você pensa que vai ficar bem descansadozinho? O mar, ele vai balançar o barco. E Jonas entendeu que tudo aquilo era por causa dele. Tomai e me lançai ao mar, e o mar vai se aquietar. E fizeram isso. E fizeram isso. E o mar se aquietou mesmo. E aí veio o grande peixe, engoliu Jonas, levou, jogou na praia. E lá Deus deu a ele novamente a oportunidade dele decidir ir para Nínive. Quantas oportunidades Deus já te deu, né? Passou uma tempestade, aí o Senhor te joga lá na beira da praia. Aí diz: e agora, tu vai ou não vai? Aí Jonas disse: eu vou. Agora eu vou. A experiência não foi boa, hein? Navegar em um submarino, que era o ventre de um peixe. Não foi nada boa. Ele disse que foi ao Sheol, ao inferno. Ele desceu ao mais profundo das águas. As correntes de água o envolveram. Mas Deus preservou a vida. E agora tu vai ou não vai? Vou.
Entrou na cidade, mas entrou como evangelista, não com muita intenção de que ninguém se salvasse. Jonas não estava com intenção de que ninguém se salvasse, porque aquela cidade era ruim, era um povo ruim, mas ele começou a pregar. Daqui a 40 dias, essa cidade vai ser subvertida, ela vai ser destruída, Deus vai destruir. Essa era a pregação. Não era boa nova não, irmão, era uma nova bem ruim. Era notícia de todo dia. Essa cidade vai ser subvertida. Notícia essa não é boa. Poderia causar reação contrária. As pessoas se revoltaram, assim como o povo de Israel se revoltou contra Jeremias. Mas a gente nunca sabe, a gente só precisa enfrentar. Uns reagem contrário, com raiva. É isso? Com revolta. E até mata os profetas, apedreja, bate a porta, não quer ouvir, trata mal. Mas você não sabe a reação até que você vá. Você precisa enfrentar. Pode ser que a reação seja diferente, como foi na cidade de Nínive. Jonas esperava uma reação bem adversa, bem ruim, mas foi o contrário. Porque quem sabe é o Senhor, amém? E se Ele manda aí é porque tem alguém lá que precisa ouvir, que precisa ter a oportunidade. Essa cidade vai ser subvertida, vai ser destruída. Oh, mensagem dura. Mas houve uma reação em toda aquela população, em todo aquele povo, desde o maior, que era o rei, até o animal, até o menor. Se arrependeram, se humilharam, jejuaram, se vestiram de saco, foram para a cinza. E aí o Senhor mudou os planos, porque a palavra diz que quando há arrependimento, o Senhor também muda os planos e salva. E aquela cidade, ela foi salva naquele tempo. Nínive passou mais ou menos uns 100 anos, que era uma bênção, depois ela se acabou de vez. Porque é assim, geração após geração. Se nós não pregarmos para essa geração e ensinarmos isso, as próximas gerações não vai ter mais ninguém que evangelize. Não vai ter mais ninguém que quer falar e compartilhar a palavra. E a igreja simplesmente ela vai estagnar e parar de crescer. O evangelho não vai avançar e o mal vai se propagar. As trevas vão tomar conta. É assim que acontece em todas as gerações. Quem conhece história sabe disso. Amados, nós precisamos, querido, entender. Como cooperadores devemos cumprir nosso papel, nossa missão de Deus aqui nessa terra. É levar as boas novas para esse mundo carente, esse mundo perdido, esse mundo que precisa de salvação. Então nós vamos ver nessa mensagem 3 pontos importantes. Primeira coisa, nós precisamos enxergar a evangelização como disciplina. Não é quando você quer, não é quando surgir a oportunidade, não é quando eu quiser ou quando der, mas tem que ter uma disciplina. É você ir, chova ou faça sol, seja hostil ou não, se vão te receber bem ou não. É disciplina. É você se disciplinar e dizer: eu vou e ir. É você se organizar e colocar como prioridade na sua vida a evangelização. Porque a evangelização é muito mais importante do que cantar, do que pregar no púlpito da igreja, do que fazer qualquer serviço dentro da igreja. Todos esses serviços são importantes,
Tudo é importante porque promove junto a obra e promove o ambiente para que as pessoas ouçam o evangelho e sejam salvas. Mas o que há de mais importante além disso é a evangelização. É você convidar um amigo e vir para ouvir uma mensagem da palavra de Deus. É você chamar esta pessoa para ouvir o evangelho. É você se dispor a sentar com ela e falar do amor de Deus para ela. Isso é o que é mais importante. Então é importante enxergar a evangelização como disciplina. É você dizer: eu vou. Eu vou. As disciplinas espirituais como oração, estudo da Bíblia, reunião na igreja, são meios da graça em nossa vida. O cristão que aprende essas práticas no início da sua caminhada com Cristo cresce na fé. Deus usa as disciplinas espirituais para a nossa saúde espiritual. Tem que ter disciplina. Porque se não tiver disciplina, ninguém faz. Sim ou não? Não faz. Se não tiver disciplina. A disciplina. Todo dia você levanta, escova os seus dentes, né? Se organiza mais ou menos a sua aparência para enfrentar o dia. Se vai trabalhar, toma banho, se arruma, se organiza e sai. É uma disciplina. Você tem horário para chegar, horário para sair. Você tem suas tarefas para fazer. É disciplina. Você deve ter horário para tudo. Horário de almoçar, horário de lanchar, horário para tudo. É disciplina. Isso é importante? É importante. Então você deve colocar dentro dessa sua disciplina o quê? A evangelização. E entender que Deus, Ele conta com você para essa grande obra. Você foi salvo, chamado por Deus, salvo para uma grande obra. Então colocar essa disciplina na sua vida, para você crescer na fé. Se você não tiver disciplina, você vai se tornar uma pessoa desleixada. O desleixo espiritual é quando eu não tenho disciplina para orar, eu não tenho disciplina para ler a palavra, eu não tenho disciplina para evangelizar, eu não tenho disciplina para frequentar os cultos, eu não tenho disciplina para participar de uma escola bíblica dominical. Eu começo a ficar desleixado, desleixada. Só faz quando der, quando quiser. Pois eu vou dizer, a sua carne ela nunca quer. A carne ela não quer orar. Ela não quer ler Bíblia, ela não quer evangelizar, ela não quer cultuar, ela não quer fazer nada. Sabe o que é que ela gosta? Fim de semana, de um bom sofá e outras coisas mais. Disciplina. É importante nós levarmos a sério a disciplina da evangelização. É algo que nós temos que assumir, igreja. Posso, tendo as mãos vazias, hein? Quando você estiver na presença do Senhor, que Ele te chamar servo boa, servo bom e fiel, cadê? Ah, Senhor, não deu certo. Bem que eu queria, mas não é a intenção. Intenção não vale. O que vale é prática, é disciplina, é fazer. Ah, Senhor, bem que eu queria, eu tive tanta vontade. Ah, Senhor, como eu tentei, mas não deu. Não, isso não interessa. Gastamos o nosso tempo com tantas coisas. O dia todo nós temos tempo para fazer várias coisas, mas para a evangelização nunca dá. Nunca dá certo. Porque não foi colocada uma disciplina para isso. Porque isso ainda não é prioridade. Quando a obra do Senhor, a verdadeira obra do Senhor, que é a evangelização do mundo, for prioridade, vai entrar na disciplina. E é algo que você não vai parar de fazer. Haja o que houver, mas vai estar na disciplina. É importante
Vejamos o que escreveu Don Watney no livro Disciplinas Espirituais para a Vida Cristã. A evangelização é uma consequência natural da vida cristã. É algo natural, irmãos. É algo natural. Às vezes eu estou trabalhando, eu começo a louvar. Aí eu começo a pregar. Porque é algo que flui. Pregar com vida e com intenção. É algo natural. Precisamos ser capazes de falar a respeito do que o Senhor fez em nosso favor. Isso significa alguma coisa para você? O que foi que Cristo fez em seu favor? Você já entendeu o que foi que Cristo fez em seu favor? É pouco? Não tem muito valor? Não tem importância? Ou o que Cristo fez por você tem valor e tem importância? O que foi que mudou na sua vida quando você conheceu a Cristo? Você já refletiu como seria a sua vida sem Cristo? Isso tem importância? Se isso tem importância, deve ser interessante compartilhar com outros. Sabe por quê? Porque as coisas boas da tua vida, aquilo que mexe com o teu coração, com as tuas emoções, você não se segura, você quer compartilhar. Sim ou não? Eu recebi uma bênção tão grande. Qual é o desejo? De contar, de compartilhar, de falar para as outras pessoas. Assim deve ser a evangelização. Tem que haver disciplina. A evangelização, ela é uma disciplina. E nós nos devemos disciplinar dentro do contexto que nós estamos para fazer isso. A igreja, ela coloca isso também como disciplina. Aqui na congregação existe essa oportunidade. Você não precisa ficar fora. Toda quarta-feira tem grupo de mulheres que sai para evangelizar. Mas eu não posso. Mas você pode ir na quinta? Toda quinta-feira tem grupos de homens que saem para evangelizar agora. Glória a Deus. Tem que ser uma disciplina na sua vida. Quinta-feira você não pode marcar compromisso fora. Rapaz, quinta-feira vamos ali comigo? Não, quinta-feira eu tenho um compromisso sério. E eu levo muito a sério a isso. A evangelização. Quarta-feira vamos ali? Não, quarta-feira eu tenho um compromisso sério. A evangelização, isso é muito sério. Foi o que Jesus mandou que eu fizesse. Vá e pregue o evangelho a toda criatura. Quem está entendendo a mensagem? Segunda coisa, o lugar da oração. Sem oração não haverá reação. Sem oração não haverá poder, graça, força, entusiasmo para ir. Patrick Johnstone, um dos maiores missiólogos dos nossos dias, ele afirma uma coisa importante. Aprendam isso. Quando o homem trabalha, o homem trabalha. Ele quer dizer, quando o homem trabalha, o homem trabalha. É só o homem. E quando o homem trabalha, irmão, sozinho, tem algum resultado? Não tem. Quando o homem trabalha, é o homem trabalhando. Como é que o homem trabalha? O homem trabalha quando ele trabalha com a sua própria força. Ele vai por conta própria, ele não conta com a ajuda de Deus, com a direção do Espírito Santo, ele não ora, ele não pede ajuda ao Senhor, ele não se coloca na dependência de Deus. Aí ele vai dizer, quando o homem trabalha, o homem trabalha. Quando o homem ora, Deus trabalha. Quando o homem ora, Deus trabalha. Isso não quer dizer que a gente vai ficar só orando. Mas ele quer dizer que quando a gente ora e vai, tem resultado. Quando a gente ora e vai fazer o que Cristo mandou, haverá
resultado. Porque agora não é o homem, é o homem sendo usado na direção do Espírito Santo. Aí as coisas vão dar certo. Tá certo, amados? Martinho Lutero, ele era um homem de oração. E ele disse uma coisa importante: devemos orar com tanto vigor como se tudo dependesse de Deus. E trabalhar com tanta dedicação como se tudo dependesse do nosso esforço. Então, correlacionando aqui o pensamento de um: quando o homem trabalha, e quando o homem ora, Deus trabalha. E o pensamento de Martinho Lutero, que é: devemos orar com tanto vigor como se tudo dependesse de Deus. E ao mesmo tempo nós devemos trabalhar com tanto entusiasmo e dedicação como se tudo dependesse de nós. Então são duas coisas que têm que caminhar juntos: a oração e o esforço. É você orar e você ir e deixar que o Espírito Santo realize a obra de Deus. Quem entendeu, diga amém. André Murray, 1828, ele era um líder missionário na África do Sul. Há mais de um século ele escreveu o livro Chave para o Problema Missionário. Que missões, querido, não deixa de ser uma parte da igreja muito escassa. É uma luta muito grande. Mas nesse livro ele defende duas coisas como problema. Primeira coisa: o que é que paralisa a igreja a não fazer a obra missionária? É a falta de paixão para com Cristo e para com os perdidos. Isso é a verdade. Ninguém faz a obra, ninguém quer ir evangelizar, ninguém quer fazer, todo mundo se esquiva. É falta de amor para com Jesus e para com os perdidos. Mas você foi alcançado porque alguém pregou o evangelho, alguém investiu, alguém anunciou. Agora vai e faz tu mesmo com os outros. Segunda coisa: a ausência de oração para obter poder do Espírito Santo. São dois grandes problemas dentro da igreja: falta de amor por Jesus e pelos perdidos, e falta de oração. Uma igreja que não evangeliza e que não ora, ela vai ficar com esse problema aqui chamado antropofagia espiritual. É o que nós estamos vivendo hoje, nos nossos dias. Não podemos negar isso, que essa é uma grande realidade dentro da igreja. É um se gladiando, é um apontando e tudo e esquecendo do primordial, que é fazer a obra, é alcançar os perdidos, é propagar a preciosa salvação. Falta de oração. A oração por oportunidade. Paulo, ele orava e pedia oração para que me seja aberta as portas do evangelho. A gente precisa orar. Senhor, abra as portas do evangelho. Abra aquela porta, a porta daquele coração, para quando eu falar do teu amor, essa pessoa receber, entender. E a tua palavra possa fluir e gerar fé, a fé da salvação. Ela venha se converter, conhecer a ti como o único Deus verdadeiro. Terceira coisa, amados, que ele fala, o autor do livro, é papel da liderança da igreja. A igreja que a liderança manda e ela não vai, a igreja não vai. Então é dever de todos, pastores, presbíteros, diáconos, líderes de departamentos, precisam amar a evangelização e a oração e ser os primeiros a tomar a frente. Porque se nós tomarmos a frente, o grupo vai também. Mas se você é um líder que não vai, um líder que foi levantado e não tem amor, não tem disposição e não vai,
provavelmente os seus liderados também não irão. Por isso que é importante que quando as lideranças levantarem líderes, ver se esses líderes gostam de orar e se eles gostam de evangelizar. Porque se não tiver essas duas características, provavelmente essa liderança ela não vai fluir. Porque é importante amar o que Cristo ama. O que é que Deus mais ama, amados? O que é que Deus mais ama? Será as nossas festas? Será o que nós promovemos? Será algumas coisas que nós fazemos que Ele nem mandou fazer? O que é que Deus mais ama a não ser pecadores? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Paulo, ele tinha isso. Ele era um líder que fazia. Ele era um líder que dava exemplo. E Jesus, o que se falar de Jesus? O nosso líder maior, o nosso mestre, ele nos ensinou na prática. Não existe métodos. Nós só precisamos fazer o que ele fazia. E anunciar. A Bíblia diz que Jesus, ele anunciava o reino de Deus por todos os lugares. Ele ia nas cidades, nas vilas, nas aldeias, atravessava mar. Tudo ele fazia, ele era incansável. E às madrugadas ele estava na presença do Pai orando. Oração e evangelização. Oração e evangelização. Era isso que nós devemos entender. O apóstolo chamava para si essa responsabilidade de ser modelo de evangelista. Que ele dizia: fiel é esta palavra e digna de toda aceitação. Vamos ler esse texto, vamos colocar esse texto aí, estamos terminando. Coloque esse texto aí para mim, Timóteo, 1 Timóteo capítulo 1, 15 e 16. Paulo, ele ensina a Timóteo, que era um jovem, mas ele ensina: olha, seja modelo. Porque o maior ensinamento que nós passamos é a gente ser exemplo, é a gente ser modelo. Não adianta nós mandarmos se nós não fazemos. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15 ao 16. Os líderes devem ser modelo do rebanho. Paulo exorta Timóteo, ele exorta Tito a serem padrão dos fiéis. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Que Cristo, Jesus, veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Você se sente assim? O próximo. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Exemplo. Concluindo, amados, a evangelização deve ser um tema constante na igreja. Talvez você ache um tema muito chato, que soa mal nos seus ouvidos, porque você não quer fazer. Mas isso aqui, queridos, não é por força nem por violência. Não se aborreça se você não tem disposição e não quer fazer. Só não arranje desculpas, tá? Mas esse tema deve ser constante na igreja. Mas não precisa nós, pastores, estar aborrecendo os irmãos e forçando. Deve ser algo espontâneo. Cada um deve se voluntariar e dizer: eu quero, eu vou, eu quero participar, eu quero estar junto,
eu quero fazer esta obra porque Jesus mandou que eu fizesse. Você tem gratidão no coração? A ordem final do Senhor para a igreja é evangelização e discipulado. Aqui estão os pastores, aqui estão os presbíteros, os professores, para quê? Para discipular, para ensinar. O ensinamento da igreja, os cultos do renovo, ensinamento, discipulado, escola bíblica dominical, para que a gente venha se firmar. Evangelizar, ganhar e trazer para se firmar, para aprender a palavra. Queridos, nós vamos observar aqui, resumindo, os 6 elementos que precisamos implementar a fim de compartilhar o Evangelho. 6 elementos importantes. Primeiro, preparar o coração. Motivação, mente e preparação dos pés à ação. Coração, tudo tem que estar aqui, a chama ardendo. Eu vou porque me botaram para ir? Não, é você ter chama, ter amor, é você querer ir. É o coração em chama ardendo. Entender que quem está lá fora precisa ouvir a sua mensagem. E os pés? Os pés. É assim? Os sábios, eles ganham almas para Jesus. Quem ganha alma, sábio é. Felizes são os pés daqueles que anunciam o Evangelho. Porque está dizendo, tem que fazer calo mesmo, tem que andar. Tem que andar. Tem que bater em portas. Tem que falar com pessoas. Tem que abordar. Tem que compartilhar. Então tem que ter ação. Compreender o estilo de vida moldado pelo Evangelho. 2, 3. Eliminar nossas suposições. Será que eu vou? Será que aquela pessoa vai me receber? Eu acho que aquela pessoa aqui não quer Jesus. Não. Você não vai saber até que você apresente. Como foi que nós soubemos que Nínive se arrependeu? Depois que Jonas foi. Jonas pensou que toda aquela cidade ia ser destruída, mas a cidade toda se arrependeu. Jonas, depois que proclamou a mensagem, ele subiu no alto e ficou esperando a destruição. Mas Deus não fez isso. Deus, ele é um Deus generoso. A Bíblia diz que o coração de Deus, o que está no coração de Deus é perdoar. Com ele está o perdão, por isso ele é temido. Ele é temido não porque ele mata, ele fere, ele dá vida, ele levanta. Não, é porque com ele está o perdão. Isso é muito forte, aleluia. 4, enxergar evangelização como disciplina. Os irmãos entenderam? Eu vou. Cheguei cansada do trabalho. Passei um dia exaustivo. Estou cansado, estou afadigado, estou afadigada. Muitas coisas para fazer, principalmente uma dona de casa. Quando você entra, tem umas coisas para colocar no lugar. Mas se você tem como disciplina e prioridade, você vai partir para ir fazer aquilo que Cristo mandou você fazer. Amém? Disciplina. 5, orar. Sem oração não há reação. Orar. 6, que a liderança tome a frente na evangelização. É os pastores? Os pastores têm que arranjar. Vida de pastor não é fácil. Eu amo ir para a evangelização. Eu amo ir para as ruas. Eu amo estar abordando e falando. Gosto de fazer. Às vezes está muita coisa para fazer, muita coisa para escrever, para organizar e tudo. Mas eu gosto de ir. Porque foi o que Cristo mandou fazer. Aplicação para a nossa vida. Você já compreendeu que você precisa exercitar na evangelização para assim criar o hábito de testemunhar das boas novas? Aprendeu? Primeira coisa, orar, né?
e gostar de compartilhar. Disciplina e oração são duas coisas importantes. Você tem paixão pelos perdidos a ponto de desejar a salvação deles? É uma pergunta. Você tem paixão pelos perdidos ao ponto de desejar a salvação deles? Você deseja? Isso é ser um evangelista intencional, cheio de intenção de que as pessoas conheçam a Cristo. Aleluia! Só oração pode despertar nossos corações para a prática da evangelização. Vamos abrir mais esse texto em Mateus 9, 36 e 38. A liderança da igreja, pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, obreiros, obreiras, líderes de ministério, de criança, de juniores, de adolescente, de jovens, de senhoras, de mulheres, de homens. Você precisa tomar a frente e ir com o seu grupo. Porque se você não for, meu irmão, você está omitindo a maior missão para um líder, que é a evangelização. A gente se preocupa repetindo, com as festas, com os congressos, com isso. E a gente muitas vezes se empalha muito nisso. Mas nós não podemos deixar o que é principal, que é evangelizar. Cadê? E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. O próximo. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Você quer ser um ceifeiro nessa seara? Hein? Você quer ser alguém que vai colher os frutos? Ganhar almas é colher frutos. Então vá assumir a responsabilidade de conduzir a igreja para uma cultura de evangelização. A gente precisa se unir. Todos nós que foi citado aqui, a gente precisa se unir. Você está na frente de grupo de evangelização, você é responsável por isso. Deus te deu uma missão. Ah, meu grupo se desfez, ninguém quer saber, porque não sei o quê. Meu irmão, você é um líder, e um líder nunca pode desistir. Porque o líder que desiste, ele não é líder. Um líder, ele não pode desistir. É responsabilidade que foi lhe dada. Amém? Isaías 6 e 8. A gente precisa suplicar por misericórdia. Se você não está sentindo isso, se essa mensagem não lhe toca, não lhe incomoda, se esse assunto não mexe com você, eu lhe garanto que tem alguma coisa errada com você. Vamos ficar de pé. Depois disso, ouviu a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Você estaria disposto hoje a dizer isso? Com toda a sinceridade do seu coração? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Na canção desse louvor, eu gostaria que você refletisse na sua vida. Na sua vida como cristão. Você está numa zona de conforto. Provavelmente você esteja numa zona de conforto. Provavelmente você esteja muito ocupado com os seus afazeres. Provavelmente a sua vida seja cheia de prioridades, que não seja a evangelização. Mas o Espírito Santo, ele te chama hoje a fazer uma análise do que você está fazendo. E eu espero muito que naquele dia o seu arrependimento não seja tardio. Tarde demais.
porque hoje ainda dá tempo de corrigir isso. Amém, queridos? Vamos louvar ao Deus Todo-Poderoso.